Hoje vamos conversar com Marcelo Ceneda sobre os bons espíritas. No Momento Espírita, vamos apresentar a mensagem Voz que Canta. No capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos as características do autêntico espírita que se torna legítimo cristão, coerente com os ensinos evangélico-doutrinários que adquire e serão reconhecidos pela transformação moral e pelos esforços que empregam para domar as inclinações infelizes. Sobre este assunto, vamos conversar com Marcelo Ceneda após o Momento Espírita. Nós a vimos um dia desses, e a ouvimos. Tratava-se de um espetáculo com entrada franca, promovido por instituição espírita benemérita. Ela adentrou o palco e a plateia ficou muda. Fora anunciada como solista de algumas óperas famosas e com trabalhos valiosos em técnica vocal. Currículo longo e invejável que um mestre de cerimônias fez questão de exaltar em detalhes. Com um sorriso nos lábios, recebeu a luz dos spotlights. Nada em sua aparência denotava tristeza, esforço físico. Andou até a frente do palco amparada pelas muletas. Postou-se, olhou para o maestro e abriu a boca. E cantou, com alma, mente e coração. A flauta que trazia engastada na garganta foi acionada em escalas harmoniosas. A música sacra que lhe brotou dos lábios nos remeteu a Bach, que um dia afirmou: o único objetivo de toda a música deve ser a glória de Deus e uma recriação agradável. Para ele, a música era um ato de adoração, como se as notas, depois de saírem do alcance do ouvido humano, continuassem a subir para os céus num hino de louvor. Enquanto ela emocionava a plateia com sustenidos e bemóis, ficamos a pensar em quantos de nós nos consideramos inúteis por sermos portadores de pequena deficiência visual, por termos dificuldade para andar mais rápido, por necessitarmos colocar uma prótese dessa ou daquela natureza. Mas Liane, a solista, é uma mulher independente. Em seu carro adaptado, ela se locomove para todos os lugares. É mestranda em música, na área de cognição, filosofia e educação musical, canto solista e canto coral, no curso de licenciatura em música da Faculdade de Artes do Paraná. E canta sorrindo. Toca a alma das pessoas. Projeta a voz, louvando a vida, a divindade, o seu dom. Um exemplo de vida. Um exemplo de que a vida deve ser vivida em totalidade, não importando condições. Dificuldades existem para serem superadas. Para o espírito demonstrar que ele é o comandante do corpo, o diretor da vida. O espírito é que determina o tipo de vida que deseja. Por isso, há quem se sinta frustrado, menos aquinhoado, e se entregue a cuidados alheios em total dependência. E há os que idealizam para si mesmos a superação e causam admiração aos homens pelas suas conquistas. Esses vencem, apesar de tudo, e se transformam em pessoas felizes. Por vezes, em criaturas que fazem muitas outras mais felizes. E quando se os vê cantando, lecionando, pintando, produzindo, nem nos apercebemos que a pessoa é portadora dessa ou daquela deficiência. São exemplos de tenacidade, de perseverança. Espelhemo-nos neles, fortalecendo em nós a vontade de estudar, aprender, produzir, crescendo sempre. Voz que Canta é o título desta mensagem. É uma das faixas do CD número 24.
a Federação Espírita do Paraná já disponibilizou 25 CDs e 11 livros Momento Espírita. Agora vamos conversar com Marcelo Ceneda, palestrante espírita da cidade de Londrina. Olá, Marcelo, é uma alegria muito grande ter você no programa. Nós entendemos que a prática de uma religião é muito importante para o equilíbrio e o bem viver das pessoas. Mas entre o rotular-se religioso e ser religioso vai grande distância. Nós vamos refletir sobre os espíritas, mas como nós sabemos que o mesmo pode se estender a outros credos religiosos, nós gostaríamos que você nos falasse o que é ser um bom espírita. Olá, Ivone, uma grande alegria estar aqui mais uma vez. Ser um bom espírita é, em verdade, ser um bom cristão. Como está em o Evangelho segundo o Espiritismo, no item Os Bons Espíritas, nós compreendemos claramente que o espírita e o cristão, quando verdadeiramente dedicados à sua proposta, são uma só e a mesma coisa. O espírita teria uma responsabilidade maior na vivência dos ensinos de Jesus, Marcelo? Sim, Ivone. Conquanto todo o nosso respeito pelas demais religiões, a doutrina espírita traz uma luz que se propõe a explicar com muita clareza os ensinos de Jesus, que à época em que o Mestre esteve conosco, ainda não era possível uma explicação mais aprofundada. Então, por exemplo, aquela passagem que Jesus fala: ninguém verá o reino dos céus se não renascer de novo. Há várias interpretações sobre esse aspecto, mas com a reencarnação, essa pedra angular do conhecimento espírita, nós compreendemos que Jesus já se referia às muitas vezes em que nós temos que passar pela Terra nesta nossa jornada infinita de evolução. Ou quando Jesus falava também: há muitas moradas na casa de meu Pai. Ou uma compreensão melhor das bem-aventuranças. Porque se nós limitarmos a nossa análise em uma única existência, os ensinos de Jesus não são muito claros. Então nós, espíritas, temos sim uma imensa responsabilidade, que é conseguir demonstrar a excelência dos ensinos de Jesus. E a doutrina espírita enfatiza muito a questão da lei de causa e efeito, né, Marcelo? Quando nós sabemos que somos responsáveis por tudo aquilo que fazemos, não é? Exatamente. E aí quando nós compreendemos aquela proposta de Jesus, da gente perdoar os inimigos, e a gente enquadra este conceito na lei de causa e efeito, então nós vamos vendo que em verdade tudo o que Jesus falou faz sentido quando nós aplicamos os conceitos que Allan Kardec nos trouxe. O Espiritismo estuda, né, procura entender os ensinamentos de Jesus e principalmente Jesus, né? Qual deve ser o principal modo de um espírita demonstrar a excelência, a grandeza de Jesus? Tem que ser pela sua conduta, pelo seu exemplo. Este é o grande desafio de todos nós, porque a palavra, ela convence, esclarece, mas o exemplo conquista, o exemplo arrasta. Basta nós considerarmos que a grande parcela de ensinamentos de Jesus deu-se pelos seus atos, pela sua demonstração de humildade, de caridade, de solidariedade para com as pessoas. Então nós, espíritas, que desejamos ardentemente vivenciar os ensinos de Jesus, precisamos ter todos os dias uma proposta muito séria, muito íntegra, de adequarmos a nossa conduta, o nosso exemplo, o nosso proceder, nossas palavras, nossos atos, conforme as diretrizes
do nosso Mestre Jesus. E o Espiritismo tem como lema: fora da caridade não há salvação, não é? Quando ele olha para o próximo. Exatamente. Então, quando nós consideramos, dentro dessa proposta do exemplo, essa máxima de Kardec, fora da caridade não há salvação, então nós todos temos um roteiro seguro de todos os dias buscarmos uma atitude, uma palavra, uma iniciativa que seja em benefício do nosso próximo. Mas e quando a pessoa está, ela própria, necessitada ou desequilibrada? Seria possível, mesmo nessas condições, alguma atitude ou conduta cristã? Ivone, é fato que há situações em que todos nós estamos realmente numa condição grave, muito crítica, e que aí estamos necessitados da caridade alheia e não podemos, nesses casos, pensar em fazer alguma proposta em prol do próximo ou alguma outra preocupação além de se reequilibrar. Mas, excetuando-se essas condições muito graves e considerando o que representa a maior parte da nossa existência, ou seja, estarmos com um ou outro problema, seja de saúde, de família, profissional, financeiro, mesmo nessas condições, nós temos sim a oportunidade de nos pautarmos, de nos conduzirmos como bons cristãos, como bons espíritas. Porque temos que lembrar que o próprio Jesus disse: os sãos não precisam de médicos. E o nosso remédio moral refere-se muito à mudança de conduta. Então, o primeiro passo é admitir que estamos com um problema. Se nós considerarmos isso, já é uma demonstração de humildade, que foi uma grande lição que Jesus nos trouxe. Então, em admitindo o problema, nós já estamos a um passo de buscar a solução. Se nos pautamos, então, admitindo o problema, mas buscando uma conduta equilibrada, estamos sim sendo exemplo para outras pessoas ao nosso redor que conhecem o nosso drama, o nosso desafio e podem vislumbrar o seguinte contexto: olha, aquele indivíduo está passando por dificuldades de saúde, na família, mas é um trabalhador da sua causa religiosa, ele é dedicado em um projeto social. Então é muito importante nós considerarmos isso. É um equívoco este conceito de que primeiro temos que estar numa condição de espíritos altamente evoluídos para só então praticarmos o bem. Pelo contrário, temos que começar a praticar o bem desde agora. Aí sim nós chegaremos à condição de espíritos evoluídos. Esses infortúnios ocultos, que representam muitas vezes a nossa realidade, também devem ser alvo de quando nós estivermos nos sentindo um pouco melhores. Ao nosso redor, sempre há alguém precisando de uma palavra amiga, de um gesto fraterno, de um livro edificante. Então, estejamos nós numa condição mais estável ou menos estável, sempre podemos ter a ocasião de vivenciar os preceitos de Jesus e a máxima da doutrina, que é fora da caridade não há salvação. Essas suas colocações me fez lembrar da parábola do bom samaritano, né? E nós nos damos conta de que em muitas ocasiões nós estamos na condição de caídos. E em outras ocasiões nós estamos na condição de bom samaritano, né? Podendo ajudar. Exatamente. Não é, Marcelo? E como está bem exarada nesta parábola, passaram por ali então pessoas que tinham um conhecimento religioso mais aprofundado e não se detiveram naquele irmão caído. Ao passo que o samaritano, com boa vontade, com compaixão, fez o que estava ao seu alcance. Então é isso que a proposta cristã nos pede. Façamos o melhor a nosso alcance a cada dia. Se assim agirmos, certamente teremos condições de galgar os degraus da nossa evolução moral. Marcelo, nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Fiquem conosco. A
apresentamos as 5 obras básicas do Espiritismo. O Livro dos Espíritos, com suas 1019 questões, tem respostas para as principais dúvidas do ser humano. É o livro basilar da doutrina espírita, contendo seus aspectos filosófico, científico e religioso. O Livro dos Médiuns, segundo livro da codificação espírita, é um guia seguro para aqueles que são médiuns ou para aqueles que se interessam pela parte científica da doutrina espírita. O terceiro livro do Pentateuco espírita é o Evangelho segundo o Espiritismo. Nele, Allan Kardec reuniu os ensinos morais de Jesus e os comentários dos benfeitores espirituais à luz da doutrina espírita. O céu e o inferno discorre sobre a justiça divina na visão espírita. Neste quarto livro, Allan Kardec foi subsidiado por comunicações de espíritos que relataram como viviam na Terra quando encarnados e como estavam vivendo após a morte no mundo espiritual. No quinto livro, a Gênese, encontramos análises sobre a formação da Terra e do Universo. Encontramos também análises sobre o futuro, explicação sobre os milagres de Jesus, além de conter uma abordagem sobre o final dos tempos, sobre a lei imutável do progresso, entre outros assuntos. Hoje estamos conversando com Marcelo Ceneda sobre o tema Os Bons Espíritas, os Bons Cristãos. Marcelo, as questões que nós tratamos até agora referem-se ao âmbito individual do Espiritismo enquanto uma vivência cristã, uma vivência pessoal. Mas e quanto à doutrina espírita em si? Há alguma situação particular de importância quanto ao cristianismo? Sim, podemos observar isso em diversas obras da doutrina espírita e refere-se à aliança entre a ciência e a religião. Divaldo Franco já abordou esse tema em várias palestras, considerando que é fundamental para o progresso equilibrado da humanidade que ciência e religião caminhem juntas. Hoje em dia, infelizmente, vislumbramos uma dicotomia, uma separação, porque se a religião não consegue acompanhar os avanços científicos, ela fica desestruturada. E se a ciência não tem o respaldo moral, filosófico que a religião proporciona, ela também enfatiza o materialismo e uma proposta incompatível com a ascensão moral que todos nós almejamos. A doutrina espírita, por ser uma religião livre de dogmas, uma religião que está sempre sendo propensa a analisar o que a ciência traz de modo isento, de modo construtivo, nos traz então uma situação importantíssima na atualidade, que é a possibilidade dos conhecimentos científicos se agregarem aos conhecimentos religiosos, que as vivências que Jesus testemunhou, exemplificou, sejam compreendidas como leis naturais e que nós tenhamos então como aspectos extraordinários dentro da vivência religiosa, não situações fora do âmbito científico, mas a grandeza moral dos missionários que já passaram e que passam pela Terra. Nós identificamos que há pessoas que têm muita dificuldade em entender os conceitos espíritas. Mas, por outro lado, há aquelas que têm uma facilidade tão grande de entender que quando fazem alguma pergunta e obtêm a resposta ou leem alguma obra, imediatamente elas assimilam aquela ideia e concordam com aquela ideia, né? A que se deve isso, Marcelo? Esta questão está descrita no Evangelho com uma clareza de grande beleza e refere-se a que nós tenhamos compreensão e tolerância com aqueles nossos entes queridos, aqueles amigos ou familiares que, como você mesma disse, não trazem uma compreensão mesmo após o estudo, mesmo após conversas assim esclarecedoras. E o Evangelho, então, nos traz uma explicação muito clara. É uma maturidade espiritual.
Então, aquelas pessoas que compreendem quase que instantaneamente os preceitos da doutrina espírita, com muita probabilidade já são espíritos que se debruçaram sobre o assunto anteriormente, na pátria espiritual, em outras encarnações, e aí quando se deparam com a doutrina espírita na presente existência, aquilo se apresenta como uma lembrança imediata. Agora, aqueles outros que estão então com mais dificuldade, que relutam nessa compreensão, possivelmente estão na condição que nós estávamos anteriormente. Então é importante também que nós tenhamos essa compreensão para termos paciência, para semearmos com muito carinho agora, porque depois vai chegar também a germinação, como está chegando para nós outros. O que é bastante compreensível, não é? Neste capítulo do Evangelho que trata dos bons espíritas, é tratado também do homem de bem. Qual é a relação entre o homem de bem e o espiritismo ou o espírita? Este item é leitura obrigatória para todos nós, né? Porque na descrição das virtudes do homem de bem, nós vamos encontrar um roteiro assim tão linear, tão claro, tão estimulante ao nosso progresso, que é justamente a vivência de sermos bons cristãos e bons espíritas. Mas eu gostaria, vou lhe chamar a atenção para a frase final que vem neste item do homem de bem, que refere-se mais ou menos nesses termos. Todo aquele que se esforçar para adquirir as virtudes aqui descritas, se encontra no caminho de adquirir todas as outras. E eu gosto muito dessa ênfase que está ali em se esforçar. O que o Cristo nos pede é a proposta. Todos nós temos defeitos, todos nós tropeçamos, mas nós temos que ter esse compromisso diário de nos esforçarmos, de buscarmos incessantemente a nossa superação. E quando cairmos, vamos nos levantar, vamos aceitar a mão estendida que Jesus nos dá. E se nós assim fizermos, estaremos então almejando e conseguindo chegar próximo das metas do homem de bem. Marcelo, nós agradecemos a sua participação, agradecemos a todos que estiveram conosco e lhes desejamos muita paz.